Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos dar dicas de 10 filmes para vocês assistirem no Netflix. Cada uma separou 5 filmes aqui pra falar um pouquinho sobre eles e nós vamos falar agora. Cada uma separou 5 filmes aqui de gostos diferentes, né? E vamos falar um pouquinho sobre eles. Vamos lá. Que é isso? Vai. Tudo maquiado. O primeiro filme que eu separei foi... Peraí, você falou? Cada um escolheu. Puta que pariu! pariu! Não aguento mais, que tá. O primeiro filme que eu separei foi O Melhor de Mim, que é um filme baseado em um livro. Eu já tinha lido o livro dele antes dele ser lançado no Brasil. E eu amei o livro, eu fiquei apaixonada pela história, que é um livro do Nicholas Sparks. Que são livros tristes, né? Ele tem essa pegada mais emocionante. E assim, eu amei. E a adaptação do filme foi sensacional. Eu não vi muita diferença, assim, ele não mudou muito. A história é de dois casais. Não, de um casal. De dois casais, 4. É um poliamor. Calma aí. A história é sobre Amanda e Dawson. Eles se conhecem na adolescência e ela tem uma condição muito boa de vida e ele não. Ele vem de uma família marginalizada, né? E a família dela não aceita isso e tudo mais, e aí eles acabam se desencontrando no meio do caminho e no final eles se reencontram. Eu não quero falar muito, não quero me estender, pra não passar nenhum spoiler, porque vocês precisam assistir com a sensação que eu assisti. Querendo ver o que vai acontecer, aquela expectativa boa que acontece, né? Então é isso. Primeiro eu vou falar a última música, acho que todo mundo conhece. Mas quem não conhece, assistam, vale muito a pena. Que fala da história de uma menina, uma adolescente meio revoltada com a separação dos pais, até que a mãe resolve mandá-la para casa do pai passar as férias para ela aprender a conviver com isso. E nesse período ela descobre que, além do talento do pai com a música, que eles sempre passaram para ela, ele também é um grande pai que ela foi perdendo isso ao longo dos 3 anos de briga entre eles. É um filme maravilhoso, eu super recomendo, mas eu recomendo antes ler o livro, porque eu senti bastante diferença do livro pro filme. Mas o livro conta muitos mais detalhes e leiam o livro e assistam o filme de qualquer forma, porque vale muito a pena. E ele morre no final. Eu tava tirando. Não gostei. Ridícula. O terceiro filme eu vi recentemente, né? Eu achei muito legal a história, apesar de ser uma história fantasiosa. E eu achei sensacional, que é A Incrível História de Adeline. O filme tem como protagonista a Blake, né? Que ela fez Gossip Girl, e eu amava Gossip Girl, então eu assisti por causa dela. E assim, a história é muito bonita, é muito legal, muito interessante, muito bacana. A Adeline, ela sofre um acidente de carro e ela não envelhece mais. E aí a história vai se desenvolvendo e vai contando baseada nisso. O quarto filme é Querido John, também do Nicholas Sparks, acho que bastante gente conhece, mas que realmente eu gosto muito. Conta a história de um rapaz já, soldado, que tá de licença, e aí ele conhece uma universitária que tá passando férias no lugar onde ele morava, e eles se apaixonam. Só que logo ele vai ter que voltar pro serviço. Então eles começam a se comunicar através de cartas e acaba tendo bastante obstáculos. Assistam, mais uma vez, leiam o livro também, que super vale a pena. O próximo é Um Sonho Impossível. Eu sou apaixonada por filmes que são baseados em histórias reais. Quando eu vejo que o filme é baseado em história real, eu já sinto aquela emoçãozinha assim, ó. E esse filme, ele é lindo. Ele conta a história de um morador de rua, né? Ele não tinha casa, ele era um sem-teto. E aí um casal resolve adotar ele e colocar ele num colégio esportivo. E ele era muito bom jogador de basquete. E aí depois que eles adotam ele, a história dele muda completamente. E é lindo, gente, é maravilhoso, sério, assistam. Você vai chorar com o final, porque é emocionante sim, você vê o quanto uma atitude de outra pessoa pode ajudar na vida daquela pessoa, né? O próximo filme eu escolhi O Hotel Ruanda.
Eu acho que não é muito conhecido, mas é maravilhoso. É meio que um documentário, porque é baseado totalmente em fatos reais. Foi uma guerra civil que aconteceu em 94, eu acho, em Ruanda, que fica na África. As duas etnias principais daquele lugar entraram em conflito e gerou muitas mortes. Uma guerra foi realmente uma coisa enorme, grandiosa. E aí eles buscam soluções para sobreviverem. E uma dessas soluções é sair daquele lugar, e que realmente era muito difícil nessa época. Então assistam, vocês vão se emocionar mesmo. É um filme que é impactante. Você fica pensando o tempo todo, caramba, se eu estivesse lá. É maravilhoso e vale super a pena. É um pouco longo o filme, um pouquinho a mais da média que a gente está acostumado, mas realmente vale muito a pena. E o próximo filme é Os Delírios do Consumo de Beck Bloom. A história se passa em Nova York, contando a história de Rebecca, que é uma jornalista de uma revista de finanças pessoais, que é extremamente consumista. Ela compra absurdamente, gente, assim. E é maravilhoso ver as coisas que ela compra. São bolsas, botas, sapatos. A nossa futura história. Queria ter essa vida. Sério. Não queria não, porque ela entrou em dívida. E aí a coisa começa a esquentar, porque todo mundo começa a ligar pra ela, procurando ela, pra ela pagar as dívidas. E aí, pra ela conseguir esse emprego numa revista de finanças, ela começa a mentir, dando dicas de finanças, sendo que a vida dela, né, tava totalmente ao contrário. Então é basicamente isso. O filme é muito engraçado, você ri das histórias dela. Dizem também que o livro é muito mais engraçado que o filme. Eu nunca li o livro, mas eu já ouvi falarem muito bem sobre ele. Então, o meu próximo filme é um filme brasileiro. Passava bastante na Globo. Era Uma Vez. É um romance real, praticamente. Não aconteceu exatamente aquilo, mas acontece bastante hoje em dia. Que fala da história de um garoto que cresceu em uma periferia, no caso Cantagalo, que é em Ipanema. E para não seguir os passos do crime, até porque na família dele já tinha acontecido casos parecidos relacionados ao crime, ele trabalhava em um quiosque na praia e todo dia ele observava no prédio de frente uma menina e ele foi se apaixonando por ela. Até que eles se encontram, os caminhos deles se cruzaram, eles se apaixonam cada vez mais. Só que por serem realidades totalmente diferentes, acontecem muitos obstáculos e assistam para saberem. E o meu último filme é Um Porto Seguro, que muita gente conhece, né? É um filme muito bonito também, é romance. E conta a história de uma mulher que era casada e ela foge do marido e ela vai tentar viver a vida em outro lugar. E aí acontecem muitas coisas. E durante a história você vai começando a entender, né, certos mistérios, porque o filme é muito misterioso, você não entende no início por que ela tá fugindo, o que acontece. E aí ao longo do filme você vai entendendo e no final você chora. O meu último filme é O Menino do Pijama Listrado, lindo, maravilhoso, que conta a história da época do nazismo, de um garoto que o pai dele era oficial e eles tiveram que sair de Berlim para ir para a Polônia, exatamente em um campo de concentração. E nesse lugar, como não tinha muita coisa para criança fazer, ainda mais nessa época, esse garoto resolve desvendar esse lugar que ele morava. E então ele cai exatamente no campo de concentração, onde conhece outro garoto da mesma idade, mais ou menos, e eles mantêm esse contato através da grade. E o menino usava um uniforme, que aí o outro garoto, filho do oficial, dá o nome de Pijama Listrado, porque ele não entendia o porquê daquilo tudo. É lindo, eles criam uma amizade maravilhosa e o decorrer do filme é emocionante demais, vale muito a pena assistir. Tá bom. Quê? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês Assistam as recomendações e espero que vocês gostem das indicações. Assistam os vídeos que realmente valem a pena. E não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar aqui o que você achou dos vídeos e se essa dica te ajudou de alguma forma. E deixem um like. É isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau.